Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Coffee Conversa. E no episódio de hoje, a minha IA é o meu amor? Hoje nós vamos falar sobre algo que já parece realidade, que são as pessoas criando conexões emocionais com inteligências artificiais. Será que a IA pode ser um conselheiro, um terapeuta ou até um amor? E até que ponto é saudável buscar respostas simples para temas complexos em um mundo que nos traz tantos novos desafios? E é nessa pauta que seguiremos com Laura e Luísa. Nossa, que medo dessas perguntas com respostas que eu acho que nem o ChatGPT teria para nos dar. Eu ia dizer, a verdade é que não temos as respostas, mas temos mais perguntas ainda. Exatamente. O ponto inicial dessa nossa conversa veio quando a gente viu um post da Nose falando sobre essa nova tendência das pessoas usarem o ChatGPT como terapeuta. Então, botar lá as mazelas da vida e ver as respostas e tomar atitudes para melhorar a qualidade de vida, a saúde mental. E aquilo como um tratamento psicológico. Agora a Laura vai pirar. Agora balança, mas eu fiquei doida aqui. Exato. E eu acho que é isso que a gente queria muito trazer essa pauta para ti, Laura. Porque a gente queria ver o outro lado dessa moeda. Como tu te sente. Até com essa discussão tendência toda, né, sobre os profissionais podendo ser substituídos pela inteligência artificial. Vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, eu vou te dizer que eu não sinto o menor risco de ser substituída pela inteligência artificial. É isso aí, autoestima, minha irmã. Visto que ela jamais fará o que eu faço, que é conexão humana, que é relação terapêutica. Então, o que eu enxergo que o chat... E isso é um debate enorme dentro da minha área, obviamente, né? Mas o que eu enxergo que o ChatGPT faz? Ele oferece soluções, ele oferece pílulas. E não é de hoje que a gente busca isso. Então, na verdade, não é uma novidade essa interação com meios e com mídias buscando soluções para problemas profundos. A gente poderia comparar, então, esse comportamento com o mesmo comportamento que as pessoas têm quando elas vão ler o horóscopo, quando elas vão daquelas palavras de sabedoria, aquela coisa meio guru. Gente, na minha adolescência era muito comum. Vocês não devem lembrar, quem está ouvindo menos ainda, mas na revista Capricho sempre tinha reportagens sobre como ser, como fazer, dicas de ser mais feliz, dica de conquistar. Então, assim, são pílulas de como viver. Cara, na verdade é isso, né? A gente sempre teve esse momento, esse suporte para tu ter um auxílio emocional. A única coisa é que não era tão personalizado. Eu acho que isso que é a diferença para hoje. Tu lia uma tendência que a Capricho, por exemplo... Entendia que era aquilo. Isso, e eu acho que é por isso também que tinham comportamentos mais massivos, porque várias menininhas, tipo a Laura, liam lá e se comportavam daquele jeito. Hoje é hiper... individualizado esse tratamento. Claro, e na verdade, obviamente, né, o ChatGPT é muito legal e ele vai guiando conforme o que tu vai perguntando. Então, conforme o que tu vai falando, ele vai, de fato, te dando soluções, ele te dá essas pílulas. E eu acho que as pessoas buscam muito também um roteiro para a vida, né? Que é o que ele te dá um roteiro. Você pode fazer isso e aquilo, quem sabe aquilo outro. Eu mesma já testei isso, né? E achei as respostas deles até bem interessantes, se eu não tivesse um conhecimento profundo de quem eu sou. Então, daqui a pouco, assim, um primeiro passo para eu aprender a me relacionar, para eu aprender a falar mais de mim, daqui a pouco, em algum momento, até seja interessante. Em vez da gente procurar gurus de internet, em vez da gente, eu procurar outras estratégias, a gente começa a investigar com o ChatGPT, não sei. Ou até aquela coisa, né, que eu passo muito, que é aquele overthinking, né, que é aquele conversando comigo mesma. Só que, às vezes, conversar comigo mesma é uma coisa bem perigosa. Então, daqui a pouco, conversar com o chat, ele pode ter essa conotação de te trazer novos insights. Agora, o problema é quando tu começa a lidar como se realmente tu estivesse te relacionando com um ser humano. Exato, tanto afetivamente quanto terapeuticamente, né? Porque, obviamente, a gente vai estar falando aqui que pode servir para pessoas sem nenhum quadro diagnóstico, né? Sem uma interferência real na saúde mental. Porque daí, para isso, a gente precisa de profissional capacitado. Se eu tô com a perna quebrada, eu não vou botar no ChatGPT o que fazer com a perna quebrada. E eu acho que esse é o grande problema dessa tendência que a gente vê de comportamento, que a gente não sabe se a gente tem uma patologia, se a gente precisa ou não de uma assistência profissionalizada até ter um diagnóstico, né? Então, a não ser casos muito claros, a gente pode achar que é 100% saudável, e quando tu começa nesse comportamento, começa a te envolver emocionalmente com essas respostas, achar que existe realmente uma empatia real, uma conexão real através dessas informações que o GPT te dá, que são, na verdade,
tá embalado com uma cara de uma pessoa falando, mas na verdade são dados, né? É um backdrop de informações que essa inteligência tem, que tá te dando. Tu começar a te envolver emocionalmente com isso é uma patologia que não é todo mundo que vai cair nessa, mas quem cair vai cair muito feio. É uma dificuldade. E mostra, na verdade, 2 aspectos, né? Um é a nossa carência e outro é a nossa vulnerabilidade. Porque quando eu entendo que é melhor falar com o ChatGPT do que com uma pessoa, eu tô me privando de um monte de coisas, de receber muitas coisas, mas eu também tô me protegendo de algo que eu não quero sentir. Sim. Que é, daqui a pouco, a relação com o outro, que nem sempre é fácil. Porque uma coisa assim que eu fico pensando também, né, nessa relação mais terapêutica. Bom, uma coisa é eu perguntar ali algo ou falar algo pro ChatGPT. Ele não tá entendendo se eu tô chorando falando isso, se eu tô gritando falando isso. Se menos que tu escreva, ele não vai interpretar com isso. Ao menos que eu descreva, né? Escreva ou fale, né? Ou fale todo esses sentimentos, ele não tá entendendo isso. Então, eu acho que isso aí já tem também um ponto de percepção muito forte. E essa questão também da gente conseguir manipular um pouco essa conversa, né? Que eu acho que no humano também existe essa tentativa de manipular o terapeuta, né? Sim. Vários casos, tipo, que a pessoa... Tu tá falando isso como quem faz? Não, nunca tentei manipular ninguém. Nem terapeutas, nem IAs. Nem clientes. Ups. Nem irmãos. Mas eu já ouvi muitos casos de gente que, tipo, quer ser engraçada na terapia, quer contar aquilo como se fosse uma história. E vou dizer isso, na terapia, todo mundo fala só enganar o terapeuta. Mas, na verdade... Estão enganando a si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Não estão enganando ninguém, porque isso faz parte dos ingredientes do tratamento. Sim. Então, assim, aquele meme que diz, fiz uma piada autodepreciativa e o terapeuta não riu e só anotou. Eu, normalmente, dou uma risada e... mas vamos falar sobre isso. Não, porque tu é mais simpática do que... porque eu também não quero deixar a pessoa no vácuo, né? Porque tu também valoriza a piada. Isso, eu também gosto. Mas, assim, então, isso também é parte do faz parte, é um ingrediente do setting terapêutico que o ChatGPT ainda, não sei quando, mas, assim, ainda não tem como avaliar. Ainda não tem como pegar esse contexto. Uma coisa que eu fico pensando nesse movimento de usar o GPT como terapeuta, que eu acho, até queria saber se tu tem alguma informação mais aprofundada, mais embasada do que minha fonte da minha cabeça, mas eu sinto que um dos problemas da terapia é que as pessoas têm vergonha de falar, de se abrir. Tanto na relação humana, a gente tem cada vez... se ficado mais recluso, né? Intelectualmente, assim. E aí eu fico pensando se o GPT não trouxe uma solução para um problema que a gente ainda não tinha, que é a gente poder falar abertamente, sem filtro nenhum, sobre o que está sentindo com alguém que não vai ter nenhum julgamento. A gente sabe que não vai ter isso. E isso facilita muito o processo de, cara, eu preciso tirar isso de mim. Para uma outra pessoa, ela não vai falar. Ela vai falar para ela mesma, que é o GPT. Sim, né? ela vai falar pra vontade de conversar com o ChatGPT. Mas tu sabe que, na verdade, esse é um dos princípios dos estudos sobre o crescimento, né, bombástico das terapias online. Porque a terapia online é outra pessoa, né? O terapeuta, mas existe o afastamento da tela. Sim. E aí as pessoas se sentem porque realmente é uma barreira a se vencer. Só que isso também faz parte do processo. Porque eu poder falar... né? Eu poder falar abertamente sobre os meus problemas, muitas vezes, já me ajuda. Até porque, normalmente, os problemas das pessoas são de relacionamentos com outras pessoas. Sim. Como é que essa inteligência artificial vai resolver um problema que eu tenho com humanos? Exatamente. Hoje, a gente trabalha, assim, 70% do meu trabalho, a avaliação dele é feita na relação terapêutica. Então, isso o ChatGPT jamais vai fazer. Sim. A forma como o paciente se relaciona comigo é a forma como ele se relaciona com o mundo. Então, assim, se ele vai ali e não me fala dele, e é o piadista engraçadinho, e eu vou entender que na rua ele faz a mesma coisa. E aí, através disso, eu vou conseguir oferecer um melhor tratamento para ele. O ChatGPT não vai conseguir fazer isso. E até o acompanhamento disso, né? Porque, bom, ele vai ter aquela conversa ali, mas na outra semana... aquela pessoa vai ter que trazer os outros inputs ali, os outros prompts. Tudo bem que ele vai aprendendo pode ir aprendendo com essa conversação, né? Mas eu acho que é muito diferente de chegar na sessão e tu propor aquele tópico lá que a gente estava trabalhando. E muitas coisas também, existe, a gente chama, né, da reparentalização, que é justamente o papel do terapeuta na evolução do paciente. Então, assim, muitas vezes... o terapeuta consegue fornecer ingredientes emocionais para o paciente que ele não consegue em outro lugar. De afeto, de tu é importante para mim, deixa eu te dizer, né?
Por quê? Porque isso faz com que a pessoa consiga se relacionar melhor lá fora. Sim. Então, também o chat GPT não vai alcançar isso. E de forma geral, acho que as pessoas, quando elas têm resposta do GPT, quem não tem nenhum problema assim maior, quem é saudável mentalmente está usando ali, ele entende que aquela resposta pode até fazer sentido, ela pode comprar com a verdade, tentar agir de acordo com o que foi sugerido pelo GPT, mas ela vai continuar com os mesmos dilemas, tipo, tá, mas isso será que é válido? Porque não tem... É um robô, né? Então, tipo, eu acho que tem essa distância que, de alguma forma, até eu não sei se é uma visão otimista, mas eu sinto que, tirando as pessoas com problemas sérios, pessoas saudáveis usando pode ser uma forma de quebrar essa barreira inicial do desconforto de falar de si para outro e ser uma porta de entrada para ir para uma terapia de fato, do tipo... Eu acredito. Porque eu fiz até o exercício de perguntar para o próprio ChatGPT se ele achava que era saudável fazer a terapia com ele mesmo. E ele, sendo muito honesto... Disse que não. Ele fez uma leitura do teu perfil e disse, talvez... Disse, por favor, procure imediatamente um acompanhamento. O ChatGPT respondeu assim, só começa. Do jeito que for, pro teu caso, qualquer início é bem-vindo. Não, mas aí ele falou assim... Tem benefícios, tem malefícios, porém, se tu está em uma situação saudável, que tu tá ali com problemas a menos, né? Então, ele já trouxe essa solução, tipo, não vem recorrer a mim se tu tá com problemas... Sérios e profundos. profundos. Eu acho que um corte muito importante é terapia não é aconselhamento. O ChatGPT oferece um aconselhamento. E aí, como aconselhamento, pode servir muito bem. Mas terapia não é aconselhamento. Nenhum paciente vai sentar na nossa frente e o terapeuta vai dizer, tome mais água, faça... A gente até pode dizer isso em algum contexto, mas assim, não é isso. Terapia é tu pensar sobre ti mesmo. Terapia é tu chegar às tuas... Com metodologia, com ferramentas. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, assim, hoje em dia a gente fala muito na nutrição comportamental, né, das nutricionistas. Uma coisa é tu me prescrever uma dieta. Outra coisa é eu conseguir aplicar aquela dieta na minha vida. 100%. O ChatGPT vai me oferecer uma dieta daqui a pouco calculada, maravilhosa, com tudo que eu gosto. Agora, quem me ajuda a cumprir a minha dieta, a alcançar as minhas metas, a mudar o meu... essa palavra tá batida, mas a mudar o meu mindset em relação a... Não, corta, por favor. E encerramos aqui o podcast. Mas, assim, a mudar a minha estrutura mental em relação à comida é a visita quinzenal à nutricionista. Sim. Eu ouvi outra frase de impacto essa semana que é sobre isso, que é assim, informação não muda hábito. Não muda, exato. A gente pode ter informação sobre as coisas, isso não muda o Tanto hábito. que eu vou te dizer que muitas vezes o que a gente mais escuta é eu sei disso, mas eu não consigo aplicar. E aí o terapeuta entra em ajudar a aplicar. Lá na raiz. É na raiz. É na raiz do problema. E até nesse post que a gente olhou, falava lá em algum momento assim, tipo assim, eu até tentei terapia, mas ela queria falar sobre o meu passado e eu queria só resolver, tipo, sei lá, não me lembro o que ela queria resolver. Cara, sério, tu não quer resolver se tu não quer falar sobre o teu passado. Se quem estuda para isso há muitos anos está querendo falar sobre o teu passado, é porque, de repente, lá tem as raízes do problema que tu vive hoje. Né? Tu briga com todo mundo, tu te sente sempre triste, solitário. Bom, de repente, esteja lá no teu passado o ingrediente para curar isso. E aí tu não precisa mais de ChatGPT nenhum quando tu entender isso. E aí a gente vai também para o que está acontecendo no mundo desse imediatismo, né? E de soluções rasas para problemas complexos. Profundos. E profundos. Até tem um livro aqui que é o Keith Hayward, que ele fez um livro sobre a infantilização dos adultos de hoje em dia. E aí ele traz, na visão dele, de que os adultos eles estão infantilizados e imaturos, tanto emocionalmente quanto na vida prática. Não vamos entrar no mérito se a gente concorda ou não nisso ainda. Não, tá? vamos? Não, por enquanto só. A gente pode dar a nossa opinião aqui. E aí o que ele culpa essa infantilização da vida adulta é a nossa cultura. Que a gente está cultuando as coisas erradas e aí a gente acaba ficando infantilizado nisso. E essa imaturidade faz a gente não conseguir ter a capacidade, a estrutura suficiente para lidar com os problemas de forma adulta. Uhum. E vir com uma resposta fácil, como usar o ChatGPT, é uma forma de tu driblar um pouco isso do tipo, eu tô aqui me tratando, mas de uma forma infantil, que é, eu tô falando comigo mesmo aqui. Então, e eu acho que escondido atrás da minha máscara do relacionamento virtual. É a mesma coisa que me permite ir lá e xingar as pessoas na internet, que tipo assim, eu não xingaria ao vivo e eu Jamais. xingo.
na internet, eu acho que eu falo coisas, de repente, pro ChatGPT que eu não falaria ao vivo. E isso é bom, porque um pedaço de ti é o que tu te relaciona e não o que tu expõe na internet. Exatamente. E aí, só o que eu queria trazer que tem esse livro que fala disso, e aí tem um outro autor que fez o livro, que é Se a Cultura Ocidental Estava Impedindo as Pessoas de Evoluir. Então, um tá culpando as pessoas de estarem se infantilizando e o outro tá culpando a estrutura social que a gente vive. Aí, Arthur, tu consegue botar para mim a tela 1, por favor? Como diria meu namorado, que aí... a vida hoje em dia é uma barbada. A vida tá de barbada? A vida tá uma barbada porque é tanta tecnologia, é tanto acesso que a gente tem. Claro, né, gente? Vamos entender os recortes do que eu tô falando, né? Não é no sentido dos desníveis sociais, é no sentido do acesso que a gente tem, que antigamente tudo tinha que ser, tudo era muito braçal. Era mais batalhado. Tudo era muito braçal. Aí é onde existem alguns pontos. A gente tá falando... aqui nesse gráfico que a gente trouxe na tela. Se vocês forem ver nesse canto direito, quem tá no YouTube está vendo. Quem não tá no Spotify, só abre o Spotify e veja. Mas vai entender também. Mas aqui a gente traz... O Victor veio armado hoje, né? Olha. Com dados e gráficos. É uma pesquisa da VLM, se eu não me engano, que fez com pessoas da China, Estados Unidos e Reino Unido. E aí ele fez essa pesquisa para entender o que as pessoas estavam percebendo, sentindo se a vida estava melhor ou pior. E aqui embaixo a gente vê, é da Gen Z, da esquerda, até o Baby Boomer, tá? A gente vê que os Baby Boomers, eles são os mais satisfeitos, justamente, eles dizem assim, ó, a vida está melhor, ela realmente está melhor. Os millennials é o pico do otimismo, para nós, que somos nós três, somos millennials. Nossa, a vida tá difícil, mas vai ser melhor. Mas nossa, maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Eu sou meio termo em tudo, né? Perfeito. O pessoal tá em tela cheia. Então, esquece, só tava aqui conversando. Mas, e a Gen Z, que é onde eu queria chegar, vocês notem que eles são o percentual menos contente, menos satisfeito, mais ansioso e menos otimista. E aí tu vai me dizer, a vida está melhor para eles não viveram outra vida, então para eles não têm parâmetro. E aí, até pode passar para a tela 2, por favor. Aí a gente começa a ver que para essa geração nova, a vida ela não tá mais fácil. Ela tá muito difícil, não em comparação, mas ela tá muito difícil. Sim, porque daí a gente pode até fazer o que a gente vê muito nos vídeos de TikTok e tudo mais. Meus pais, na minha idade, já tinham conseguido comprar uma casa, já tinham conseguido ter outros acessos. Exato, que nesse livro Só que o pai e a mãe dele não tomaram o cafezinho faturado a vida inteira, digamos. Exato, e até o que o Roberto Hospit, eu acho que é o Hospite, não sei, traz nesse livro da cultura ocidental estar adoecendo e infantilizando a gente obrigatoriamente, é nessas questões. O custo de vida, olha as 10 maiores pressões sociais que tem hoje no gráfico da esquerda. É o custo de vida, é o clima que a gente não controla, é a violência que tá aumentando. E a gente traz para o gráfico da direita que tem os 10 maiores desafios para a saúde humana. A gente vê que o primeiro é estresse e o segundo é doença mental. Então a gente vê que a gente é uma geração, a gente para baixo assim, é uma geração que viveu num mundo mentalmente estressante demais. É muito desgastante mentalmente. Então, são desafios que a gente, que viveu um pouco dessa transição, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, mas a verdade é que talvez as pessoas estejam imaturas porque a vida está muito difícil mentalmente. Sim, está muito complexa, porque também, eu me lembro, criança, a gente tinha uma cartilha para se viver, né? Exato. Bom, a gente tem que estudar, depois tu tem que ir para uma faculdade, que sim, era um grande desafio, uma grande dificuldade para muitas pessoas, né? Mas tem que ter um emprego que possa pagar. Né? Daí depois tu tem que te relacionar com alguém para te juntar e construir essa casa e depois ter o filho. Tipo, tudo era muito certo. Hoje em dia as pessoas estão questionando todos os padrões e podem e devem e mas tem que aprender a se relacionar com isso também, porque também, onde a gente vive com tanta opção assim, só o fato de tu ter que decidir já é um estressor. Exatamente. E aí tu pensa, a gente traz aqui a solidão é um dos problemas mentais que a gente tem. Eu duvido que antigamente a solidão fosse um grande problema para massificado. Hoje em dia, em qualquer grande centro, grande capital, tu vai ter muitas pessoas com muita solidão, porque não tem conexão, porque cada um está vivendo o seu mundo, está cada vez mais fechado. Quando a gente está num café, a gente não olha para si. Então, as interações humanas vão se perdendo e os estresses mentais, eu acho que aumentam. Então, e na verdade, eu acho que isso um correlaciona com o outro. Exato. Né? Quanto mais isolado eu fico... mais eu me isolo. Quanto mais isolado, mais doente. Sim.
Quanto mais social, quanto mais saudável. E como é que tu socializa? Tu vai num Estando lugar... saudável. Estando saudável e frequentando lugares... Tá ótimo. Tu não pode ir pro GPT. Ufa, achei que tu ia dizer, tu não pode socializar. Mas assim, Por isso que o socializar, especialmente para pessoas sozinhas, que a gente vê cada vez aumentando a parcela, impacta diretamente no custo de vida, que já está cada vez aumentando mais. Então, a estrutura social, na minha visão, é sim... Então, a vida hoje em dia não é uma barbada. Não tá de barbada, assim. Não é. Eu acho que mudou, de forma geral, eu sempre... acho, claro, deve ter, né, essas análises, mas assim, eu acho também que a geração... Os millennials estão mais infelizes, digamos assim, ou mais... O Z. O Z, mais estressados... Porque eles têm mais consciência de muitas coisas que daqui a pouco lá nos boomers nem olhava para isso. Claro, sim, qualidade de vida e que os é uma millennials coisa. romantizam. Qualidade de vida. Millennials romantiza, diz, eu vou trabalhar e vou ter, a partir dos meus 40 anos, vou me aposentar. Esse é o sonho do millennial. O que o millennial faz? Exaustão. É lindo trabalhar até as 8 da noite. Eu tenho um trabalho maravilhoso até as 8 da noite. Aí, isso tudo vinculado ao prêmio futuro. Os baby boomers, cara, eu não preciso de tempo livre se eu tiver com dinheiro no bolso pra no fim de semana curtir o que eu quiser. Vou comprar minha casa, show de bola, tá feliz também. A geração Z, eles sabem que eles precisam de dinheiro para viver, eles estão estressados porque eles não querem pagar o custo de entregar a vida deles para um emprego, porque eles sabem que precisam de qualidade de vida, eles valorizam isso, querem viver bem. Só que, ao mesmo tempo, o mundo está cada vez mais desafiador. Então, realmente, na perspectiva um grande conflito dele, mesmo. É conflituoso. É muito desgastante. Então, eu acho que a gente pode pegar um pouco mais leve nessa questão de julgar essa visão e entender que o mundo está muito desafiador, sim. E o GPT vir como um terapeuta, ele tem que ser combatido como terapeuta. Mas... daqui a pouco ele pode ser utilizado como uma ferramenta de auxílio, de desabafo. E até pensando nessa coisa dos custos, né? Mas... isso eu acho que é bem relevante falar. Eu não tenho poder aquisitivo para estar toda semana num terapeuta. E aí, isso eu acho que pode ser um caminho. E, na verdade, eu tenho quase certeza que nós, terapeutas, podemos nos apropriar, inclusive... de ferramentas como o GPT para melhorar o nosso atendimento, para massificar o nosso atendimento, para oferecer recurso para o nosso próprio paciente. Quem sabe, daqui a pouco eu ajudo o meu paciente com pesquisas mais sólidas que ele vai poder fazer durante a semana, enquanto ele não está me vendo. Sim, eu não moro utilizar a tecnologia a seu favor, né? Que é também a maneira que a gente trabalha também, né? Que a nossa área de criação de conteúdo também é muito atormentada com essa questão de... Bom, a IA vai substituir os designers, os redatores, os... Isso, até a gente trouxe essa pesquisa aqui, que é da mesma pesquisa que a gente estava falando antes, que é se a tecnologia ela pode nos inspirar. E 83% das pessoas acham que a tecnologia pode fazer o mundo um lugar melhor, que a tecnologia aproxima as pessoas e que essas pessoas que responderam, se elas confiavam ou não na inteligência artificial para transformar a vida humana num lugar melhor. 60% acredita nisso. Então, a gente... tem consciência de que pode ser uma coisa boa. Só tem que ser bem utilizado, né? Assim, trazendo, né, pro nosso dia a dia. A gente tem usado o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial de forma que facilita absurdamente o nosso trabalho. Assim, a parte textual ali que tu vai conversando, tu vai desenvolvendo ideias. Claro que tu tem que usar a tua inteligência humana para encaixar aquilo. Tipo, se eu pedir para fazer um texto básico de uma coisa básica, bom, isso não vai impactar as pessoas de uma forma profunda, que é o que a gente busca fazer, né? Impactar as pessoas, emocionar as pessoas com os conteúdos que a gente cria. Agora, então eu acho que quem só que daqui a pouco, produz o básico... eu quero uma descrição de um produto. Cara, o ChatGPT vai fazer lindamente pra ti, tu vai lá, tu vai organizar o teu tempo. Isso, até nessa mesma tela aqui, na parte direita ali, a gente pode ver que a tecnologia, eles falam que a tecnologia não vai no caso, pegar o nosso lugar. Não. Mas onde é que a tecnologia tem potencial de nos superar? Isso eu achei legal. Isso é muito legal, porque a gente tem... habitualmente a gente vê a tecnologia tomando nosso lugar para essas coisas mais mecânicas, para fazer um texto, para coisas mais padronizadas que tenham uma ordem. Só que uma das pontas que mais tem chance de a gente ser superado é a criatividade. Porque como a gente... Não! Por favor, não! Mas é sobre um espectro da criatividade, né? Porque a gente nós mesmos defendemos isso, e até uns episódios atrás a gente falou sobre criatividade não é um dom, não é uma dádiva que Deus deu para alguns poucos selecionados. Criatividade é método, criatividade é linkar pontos. São conexões. São conexões. Então, nessa visão, tu vai pedir... Se tu escrever agora um prompt básico,
quero um pack de conteúdos criativo para a moda do mundo, no mercado da moda, para produto tal, um calçado feminino. Ele vai te dar ideias criativas. E vai realmente boas. Muito provavelmente vai ter criatividade ali. Agora, onde é que está a conexão, o brilho? O brilho está ali na parte de baixo, que é onde a IA não consegue alcançar. Que é no amor, na empatia, diplomacia, intuição, compaixão, que são fundamentos humanos. Então, quando tu usa a criatividade, tu é criativo, tem um conteúdo criativo e tu linka com uma empatia com um grupo, com compaixão com algumas pessoas, é aí que dá o brilho. Então, a gente não vai ser substituído nessa mescla. Sabe que eu comecei a fazer um curso sobre inteligência artificial, criação de imagens e vídeos com inteligência artificial. E aí eles trouxeram 2 coisas que eu achei muito interessante. A primeira é que, de um estudo de Copenhagen Institute for Studies, que 99% do conteúdo que será postado na internet em 5 anos será gerado por inteligência artificial. Aí, tipo, nossa, impactou todo mundo de uma maneira. E aí, depois, eles começaram a ensinar no curso como desenvolver alguns prompts, né? Que, na verdade, os prompts são as descrições do que a gente está pedindo para as tecnologias, um nível de complexidade que tu tem que ter muito conhecimento humano. Aí eles deram um exemplo, tipo, para criar uma imagem de fotografia. Tu tem que entender o tipo de lente, o tipo de textura, o tipo de luz. Tu tem que trazer informações que requer repertório. Inteligência humana, que... requer olhar humano. Olhar humano. Eu já vi um filme que eu gostei daquela luz. Eu quero replicar isso nessa imagem. Então, assim, não é assim... ChatGPT ou, sei lá, como é que é o nome? Firefly? Tem Firefly, o Sora, tem... Esses de imagem não é assim. Me dá aqui uma imagem de uma campanha assim. Não é assim que também funciona. Então, tu também tem que ter repertório até para conseguir usar a inteligência funciona, artificial. Mas vem uma coisa muito básica, que é o mesmo na construção de relação ali de pedir dicas para uma questão complexa. Isso. Se tu falar conversando ali, tu vai receber uma resposta simples. Se for o básico, então assim, quem faz o básico sim tá em risco. Né? Tipo... E eu acho que tá em risco de se reinventar. O que a gente tá falando aqui, se não da Revolução Industrial? Essa conversa acontecia lá em 1920. E as máquinas vão superar os humanos, o Ford lá inventa tudo aquilo. Cara, as máquinas... substituíram muitos humanos na mão de obra que se reinventaram, que estão fazendo outras coisas. E surgiram a necessidade de... Por exemplo, assim, quem era bibliotecária em 1980 ficou sem emprego. Sim. Daqui a pouco ela foi para o almoxarifado de uma empresa, daqui a pouco ela virou digitadora lá, como é que se diz? Datilografia, que também já... Entende? Então, assim, que nem a gente... Isso é natural, né? Algumas profissões vão ser substituídas? Sinceramente, acredito que sim. A minha, de jeito nenhum, mas algumas acredito que sim. Que nem a gente conversando, né? Mas outras vão surgir. Mas esse é o ciclo da vida, né? Tudo tem um início, meio e fim. Menos a psicologia. Só um parênteses. Que eu li ali 5 anos e lembrei do nosso amado Augustinho, né? Nosso sobrinho, filho da Laura. De 6 anos, e a gente assistindo um filme. E aí eu contei pra ele que quando a gente tinha a idade dele, a gente tinha que ir na locadora, buscar um filme, escolher na locadora... e voltar pra casa, ficar só alguns dias com esse filme e devolver. E aí ele me olhou assim... e tinha que pagar. Tipo, um absurdo. Ou seja, ele nem acessou ainda que os streamings todos que ele olha... porque não é ele que paga, né? Alguém tem que pagar. Mas ele ficou assim, chocado que tinha que ir lá buscar o filme. E sim, foi extinto e... a indústria se reinventou. Mais ou menos. E o dono da locadora tem um outro emprego. Até hoje eles não acharam como recuperar a grana que eles perderam daí. Vendendo para antiquário. Não, mas isso é muito... esse vínculo que a gente está criando com inteligência artificial, ele para mim, não tem volta, né? A gente claramente vai para esse caminho, mas eu acho que é mais... que nem a gente até já falou em alguns outros momentos... o amadurecimento da relação. A gente vai aprender a se relacionar melhor. Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo muitas pessoas usando essas ferramentas para esse alívio ali, como uma terapia, eu acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas usando da forma correta, que é pedindo pequenos drops de ensino ali para ver como... Ajustes. Isso, ajustes. Ou o que profissional deve procurar. Porque, assim, uma coisa que a gente vê com a inteligência artificial, a tecnologia evoluindo, que ao mesmo tempo que cada vez a gente se envolve mais no dia a dia,
a gente deseja mais as conexões humanas e coisas reais. Até trazendo aqui para a tela que a gente vê, as pessoas elas desejam se reconectar com o mundo e uns com os outros. Perguntaram, 91% dos entrevistados, eles desejavam sentir mais emoção nas vidas deles. Ou seja, a gente vivendo na nossa vida online, a gente pode assim, fazer coisas incríveis, gigantescas, magnânimas online, não representa o que é uma experiência humana e uma troca real. O GPT pode me oferecer drops maravilhosos de aconselhamento. Mas muito dificilmente ele vai me oferecer experiências que realmente valem. Bom, agora há pouco eu fui aqui na frente, bem Zé doida, tirei meu sapato e pisei na grama. Dei uma caminhadinha na grama porque eu precisava dessa conexão. O ChatGPT não consegue me oferecer isso. O que digitalmente te traria isso? esse alívio? Nada. Absolutamente nada. Isso chama aterramento, só a Terra faz. Exatamente. E isso até vem ao encontro de muitas coisas que a gente tem estudado pro nosso trabalho de produção de conteúdo com marcas, né? Que a gente pode ver agora essa volta do físico no digital, né? Que é as marcas imprimindo jornais, fazendo a volta dos eventos físicos, né? Eventos em loja, grupos, festas, encontros. Então, tá vindo essa movimentação toda do físico para realmente ter essa liga humana. E na verdade, trazendo assim, muito a brasa para o meu assado, mas assim, o ser humano, ele só se conecta através dos 5 sentidos dele. Então, eu só consigo me conectar com o que está aqui e agora. Né? O resto tudo é projeção do meu cérebro. Então, eu, em contato com a inteligência artificial, é tudo projeção. Agora, e a vivência? Tá, eu quero ficar melhor e vou me tratar com o ChatGPT para viver a vida com pessoas, para viver a vida lá fora, para viver a vida na Terra. Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Eu posso melhorar emocionalmente através do ChatGPT? De repente, possa. Agora, será que eu me relacionar com um terapeuta não vai me trazer um ingrediente muito maior e muito mais poderoso? Não, com toda certeza vai, né? Eu acho que é um pouco disso que a Luísa falou, é um pouco da visão que eu tenho de que quem pode usar da melhor forma possível a tecnologia para melhorar a vida das pessoas são as marcas. Porque elas, sim, elas podem usar toda a gama e sim, todo o seu potencial financeiro. E porque ela não é uma pessoa, a marca não é um humano. Né? Então, ela pode usar essa tecnologia, usar todas essas ferramentas, usar o GPT para trazer insights. Agora eu fiquei com um questionamento muito grande, né? Porque a gente trabalha muito nisso, em humanizar a marca. E será que os publicitários também não ficam tentando fazer com que as marcas sejam o ChatGPT... ler o humano, terapeuta para pessoa? Mas claro que sim, para as que querem fazer essa conexão, né? É por aí. Mas eu vejo que assim as marcas elas podem usar todo esse potencial, usar essa inteligência artificial para trazer as melhores soluções, para adaptar para sua realidade, para o seu consumidor, para o seu produto. Então, de forma quase irrestrita. Agora, quando a gente traz para o indivíduo e a gente começa a trazer para a nossa vida um contato tão íntimo com a tecnologia, a chance de dar problema é grande. É muito, muito grande. E de causar isolamento, que é um dos maiores problemas do ser humano. Exato. Tu acha que tu tá se conectando mais e quando tu tá te afastando mais. Exato. A conexão só acontece entre humanos. E aqui a gente traz até a última tela desse estudo que a gente viu, que é como as pessoas acham que as marcas deveriam usar, né, a tecnologia para o que elas deveriam fazer. E aqui 40% das pessoas que responderam dizem que elas acreditam que as marcas são responsáveis por usar a tecnologia para fazer o mundo um lugar melhor. Aí vai baixando 38% ali para melhorar a saúde mental das pessoas. Então, esse estudo até é muito legal e nos mostra... Para criar mais esperança num futuro mais positivo, né? Isso, porque eu acho que, de alguma forma, as marcas são potências que podem levantar um pouco temas de uma forma um pouco mais profunda. Né? Então... E é meio que aquela coisa de toda relação, né? Que é um princípio que a gente acredita muito. Toda relação ela tem que ser um ganha-ganha, né? Que ela não pode ser uma relação que só um lugar ganha. Então, assim, eu sou uma marca, eu quero ganhar o apreço das pessoas, a lembrança delas, o dinheiro delas, que elas comprem meu produto. Então, o que eu posso entregar de volta para elas? Que eu tô entregando? Além do meu produto, né? O produto tudo bem, existe um grande esforço produtivo, a gente sabe disso, para fazer qualquer coisa, qualquer negócio, né? Mas, além de entregar este produto, o que mais tu pode entregar de bom para essas pessoas, né? E isso é uma discussão
saudável que a gente tem com bastante clientes, né, Vitor? Sobre esse desejo genuíno, realmente, de ter uma presença que não diga só me compre. Sim. E eu acho que isso entra muito também no quesito, assim... o ChatGPT e toda a inteligência artificial se baseia num grandíssimo banco de dados, né? Sim. E esse banco de dados é a internet. Então, tem coisas muito legais e tem coisas nem tanto. Tem, por exemplo, o terapeuta ChatGPT. Ele vai se basear em muitas coisas que são, de fato, publicações científicas, que são estudos da mente, mas vai se basear também, daqui a pouco, num TikTok viralizado que a gente nem sabe da... Então, será que isso se sustenta? Será que tem toda essa qualidade? E outra coisa que eu penso também é... que não, isso são vozes totalmente da minha cabeça. Mas, assim, a inteligência artificial se baseia nas relações dos humanos com a internet. Sim. Né? E a minha pergunta é, a gente está se relacionando bem? A gente está jogando bons conteúdos? Olha, quando a gente vê, que nem o dado que a Luísa trouxe, que o ser humano vai estragar a inteligência artificial. 99, não era? 99%. 99% do conteúdo gerado nos próximos 5 anos vai ser criado por inteligência artificial. A gente não está nem jogando isso. Vocês não acham que esse dado não dá uma ideia para vocês que em algum momento vai virar um buraco negro? Porque daí 99% de mais do mesmo, 99% daqui a pouco... Tipo o Big Bang, acabou. Não tem mais onde tirar. Sabe o que me dá a impressão? Se 99% do conteúdo for gerado por inteligência artificial, vai ter 1% de audiência. Sei lá. Tipo, vai ter menos audiência, entende? As pessoas... digamos, pensando num futuro sempre positivo, bom, se tudo que tá ali foi criado por inteligência artificial, eu vou ficar menos tempo ali. Não vai fazer tanto sentido. Tu não acha que, assim, por exemplo, vamos supor, assim, que toda a inteligência vai ser feita do mesmo, né, do banco de dados gigantesco e maravilhoso. Mas, assim, se 99% de onde ele se nutre, né? Essa relação não vai vou te falar outra coisa. Isso já tá acontecendo agora com criações humanas mesmo. Já tem vários Instagrams dedicados a comparar campanhas que são iguais, conteúdos de vários nichos de influencers, tipo, influenciador de lifestyle. Aí são elas com as mesmas roupas, nos mesmos lugares, com a mesma atitude. Tipo, já é uma coisa assim, que tá massificada, né? As pessoas estão perdendo a autenticidade. E daí que eu confio na inteligência humana. Que é tipo assim, cara, não aguento mais ver a mesma coisa. Pois eu já acho que a burrice orgânica, ela vence sempre na humanidade. Sim, porque até... Eu não perco a esperança. Nessa questão dos conteúdos, até tá rolando agora um boom enorme de canais dark, de YouTube, por exemplo, que são canais que fazem conteúdo criado por inteligência artificial, editado por inteligência artificial, então são imagens que... Tá, mas quem é o humaninho que foi lá e iniciou esse canal? O humano é uma pessoa que botou o prompt lá e aí juntou, pegou aquele texto do GPT, jogou lá no Sora. Tá, mas tem um humano fazendo esse canal. Tem um humano fazendo conteúdos cada vez mais rasos, mas que atraem, que gravam a atenção das pessoas. Então a gente fica lá que nem um louquinho vendo. Zumbi. E vocês com certeza já passaram por isso. Comecem a prestar atenção. E o pessoal que está ouvindo também, começa a prestar atenção. Conteúdos que eles parecem feitos por humanos. Eles têm uma edição com imagens reais, um texto que faz algum sentido e não tem ninguém, não tem pessoa. É uma voz de inteligência artificial com um texto criado por inteligência artificial e imagens reais. E aí que tá a sacada. E eles estão fazendo isso porque isso já grava, tu retém tua atenção. A retenção da atenção gera monetização, a monetização gera dinheiro. Então, agora a gente vai ter, esse próximo ano, a gente vai ver muito disso, que são canais crescendo para ganhar dinheiro com um não conteúdo. Eles estão pegando recortes de imagens aleatórias. Mas eu confio daí nos lemas, naquelas frases de vó, de mãe, o que vem fácil, vai fácil. Vai vir muito dinheiro e logo isso aí já vai cair. Acabar, não tem como sustentar isso aí. Essa questão do dinheiro é o que está fomentando. Chega uma hora e explode. E isso tá... Até eu ouvi recentemente um podcast do Braincast, até que foi, que eles estavam falando especificamente sobre isso, que eles dizem que é uma forma que está, inclusive, já impactando, ainda de forma tímida, mas cada vez mais impactando a saúde financeira de famílias da periferia, porque é uma forma que eles estão achando de ganhar dinheiro sem entrar pro crime, sem fazer, sabe, essas coisas. Então, olha como a nossa estrutura social, ela tá vulnerável aos acessos da tecnologia, ela tá acendendo pessoas, o que é ótimo, ao mesmo tempo que tá entregando um conteúdo fraco e raso de forma geral. Que não é tão ótimo assim, mas ok. Mas, sim, que daqui a pouco também vai desequilibrar o gigante lá, o YouTube,
YouTube como empresa que está monetizando. O YouTube vai ter que olhar para isso daqui a pouco, porque imagina... Porque o que é a monetização orgânica, no sentido assim, bom, essa pessoa está ganhando dinheiro porque ela está fazendo vender um produto. E este produto está pagando a propaganda do YouTube. O conteúdo dela, o canal dela é uma mídia, está retendo atenção, os anunciantes pagam para estar no meio desses... Porque vale a pena para o anunciante porque ele está sendo comprado. Só que no momento que isso é tão... só um viral, só uma coisa de números, eu não sei se ele gera a coisa do comportamento humano de ir lá e comprar. Eu acho que aí até funciona igual, porque o problema é que esses conteúdos, eles retêm atenção. A gente que daí entra na qualidade do conteúdo, que eu acho que a gente está indo para um mundo... Sendo um pouco menos otimista que a nossa geração exige, que nem a gente mostrou antes, eu acho que a gente está indo para um caminho de conteúdos cada vez piores em questão de qualidade e num volume absurdo. Só que a gente está virando zumbiro. A gente está cada vez mais zumbizando, olhando o celular sem prestar atenção. Como a nossa segunda tela já é a terceira, porque a mente já está desconectada pensando em outra coisa. Então não faz diferença ser um conteúdo bom ou não para uma massa e para essa economia. Então, eu acho que algum momento vai ter que ter a gente vai ter que ter algum ajuste para quando eu quiser consumir conteúdo bom, eu vou ter que ir em tal lugar. Eu não vou mais poder ficar alheio e só recebendo. Como eu ia no cinema antigamente? Exatamente. Ou seja, porque na TV muito... tinha os Trapalhões. Se eu não queria ver os Trapalhões, se eu queria ver o Mel Gibson no Coração Valente, eu tinha que ir no cinema. Olha, eu vi Coração Valente no cinema. E a gente já vê esse tipo de sucateamento do conteúdo até em filmes, por exemplo. A gente tem cada vez mais os streamings lançando, streamings que foram feitos por um roteirista e com suporte de 7 pessoas fazendo prompt para inteligência artificial, e a gente sente essa qualidade baixando. Os especiais de Natal, vocês podem ver nesse ano, comecem a prestar atenção. Tem horas que tu vai ver, esse roteiro aí não tá conectado. E aí a gente vê... Então, o nosso mundo ele tá mudando. A parte nossa, eu digo, de conteúdo. A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que entender como manter a qualidade, conseguindo manter a atenção e reter essa atenção. Então, toda essa questão que a gente vê, que foi o nosso mote inicial para esse podcast, de trazer o GPT como... é um problema ele ser um terapeuta. É um problema a inteligência artificial tomar o rumo qualitativo errado de tudo que a gente consome? Até um insight que eu vi essa semana sobre essa coisa desses algoritmos e dessas fórmulas da viralização. Beleza, então eu vou fazer essa fórmula da viralização. Só que assim, então eu vou viralizar com a coisa errada. E aí, o que eu vou ter para entregar para essa audiência? E tu te importa? Aí que tá. Eu sei que sim. Eu me importo. Sim, o que importa. Tem que ver o que importa para aquela pessoa, né? Daqui a pouco eu só quero 1 minuto de fama, tá bom? Eu quero o dinheiro que vem dessa atenção. E daí não interessa a qualidade. E se tá dando dinheiro, tá bom. E eu acho que esse que é o problema, porque dá... Mas, assim, eu acho que assim, muito disso tudo, desde o início até agora, é a gente entender que a força da inteligência artificial, tudo vai passar pela como a gente se relaciona com isso. Exato. Sim. Então, a gente vai ter que começar a individualmente entender o que eu busco fazendo terapia com o ChatGPT. Eu busco pílulas de como viver melhor. Eu vou encontrar e tá tudo certo e toca a tua ficha. Agora, eu tenho um sofrimento, eu busco me relacionar melhor, eu busco entender por que eu sempre erro no mesmo lugar, por que eu tô frustrado, por que eu tô sempre procrastinando. Bom, daí eu vou buscar um terapeuta, porque ele vai me ajudar melhor. Que aí é a clareza, né? Então, assim, tem lugar para tudo e para todos, né? Mas o relacionamento vai sempre partir do humano. Exato. E a gente precisa tomar a posse do nosso lugar. E o que vai garantir que a gente tome a decisão correta nesse sentido, aí também é um acesso a conhecimento. Então, a gente tem que combater a desigualdade intelectual nesse sentido, porque cada vez mais pessoas têm que ter essa ciência de que tu vai ter acesso fácil a uma coisa fácil e que não vai te resolver. Porque senão a gente vai caminhar para acho que a desigualdade... Que é o mesmo paralelo que a gente faz também quando a gente cria conteúdo para marcas, né? Bom, coisas mais rasas, elas podem ter este alcance, mas elas vão ter também uma conexão um pouquinho menor. Bom, vamos fazer uma coisa mais profunda, com mais investimento, com mais... Ela também vai ter essa liga maior. E eu acho que o pensamento tem que fugir da dicotomia, assim, de 8 ou 80. Exato. Sim, ou e tudo pode caber. Eu faço a inteligência artificial, tudo na minha vida vai ser inteligência artificial, ou eu sou contra e odeio. Não é assim, gente. Eu acho que a gente vai ter que utilizar cada vez mais inteligência artificial, eu vou ter que entender como que isso está impactando no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Então, assim, tem lugar para tudo. E tem que ter lugar para tudo. Não, tem lugar, a gente tem o desafio de conviver bem com isso
conforme essas coisas forem mudando, porque vão mudando e a gente é refém sobre Exato. isso. Então, por isso que é bom conversar sobre, mesmo não tendo conclusão absolutamente nenhuma. Não temos, né? Vai fazer o quê? Não temos, mas a gente gosta de refletir e de conversar. E eu espero que vocês também tenham curtido essa conversa com a gente. E assim... Por isso que esse podcast é o Coffee Conversa, não é o Coffee Resposta. Exato. O Coffee resolve. Não resolvemos nada. Nesse clima, então, que encerramos mais um episódio. Exatamente. Espero que tenham curtido e até o próximo. Valeu, pessoal. Beijos! Tchau.